Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos em mais esse encontro do nosso grupo de estudos de Nietzsche. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, agora são 7h02 aqui em Palmas. Bom, gente, eu gostaria de retomar brevemente a segunda parte do parágrafo 11. O parágrafo 11, o Nietzsche ele vai fazer a descrição desse homem moderno, vai falar da criação secundária dos valores da moral escrava, que surge a partir da negação do diferente, da negação da alteridade. Ele vai fazer a polêmica comparação dos homens superiores com os animais de rapina, e vai fazer a referência também à besta loura. E aqui, no finalzinho, interessante, ele faz essa caracterização das antigas aristocracias guerreiras, a germânica, a viking, árabe, japonesa, etc. Por aqui fica claro que, apesar da influência do Gobineau sobre Nietzsche, quando ele se refere a essa magnífica besta loura, ele se refere às antigas aristocracias guerreiras de uma maneira geral, porque, obviamente, não existe besta loura nos povos árabes e nem nos povos japoneses. E aqui é interessante também, no finalzinho, ainda no final do parágrafo 11, é o trecho que eu gostaria de fazer reforçar uma coisa, na verdade, que eu já havia mencionado na semana passada, mas que eu acredito que vale a pena a gente retomar, que é a reflexão que o Nietzsche vai fazer sobre os instrumentos da cultura, como uma vergonha para o homem, e uma frase que ele coloca, Primeiro ele vai dizer que a função da cultura, dos instrumentos da cultura, seria amestrar o animal de rapina homem. Obviamente aqui a gente observa um outro ponto de proximidade da argumentação desenvolvida na genealogia da moral com as ideias de Freud. Eu já havia mencionado no parágrafo 10 o esboço de uma teoria sobre os afetos, e agora Nietzsche faz aqui uma clara referência que depois viria a ser bem melhor desenvolvida com mais profundidade pelo Freud no livro O Mal-Estar da Civilização, que foi o livro que eu mencionei na semana passada. A de que o ser humano vivendo numa sociedade civilizada, ele precisa necessariamente se confrontar com as exigências de uma cultura, as exigências de um direito, as exigências de uma moralidade que o impedem de manifestar plenamente as suas pulsões. É o grande conflito entre liberdade de um lado e segurança de outro. No que diz respeito aos instrumentos da cultura, Nietzsche se refere, obviamente, às tradições sociais, ao direito, aos costumes, à moral escrita e não escrita, enfim, à própria percepção que nós temos do julgamento social que pode ser desencadeado pelas nossas ações. No fundo, no entendimento de Nietzsche, todos esses instrumentos da cultura, eles não seriam nada além do que uma das formas de efetivação desses valores da moral cristã. Uma das maneiras pelas quais esses valores eles encontraram uma manifestação prática. No entendimento de Nietzsche, como já foi dito antes, eles foram criados para homogeneizar os diferentes. Por quê? Porque dentro do pensamento, dentro da perspectiva de vida dos indivíduos ressentidos, todos aqueles que são diferentes são ameaças em potencial. E nesse sentido, portanto, a domesticação dos diferentes, ela é necessária para a construção de uma sociedade perfeita entre aspas, que no entendimento de Nietzsche é uma sociedade de rebanho, porque esses diferentes, a alteridade seria causa de sofrimento, de incômodo. E aqui tem uma frase muito interessante, onde Nietzsche vai falar que esses instrumentos da cultura são uma vergonha para o homem, e na verdade uma acusação, um argumento contrário à cultura. Aqui ele usa a palavra cultura 2 vezes, uma entre aspas e uma sem estar em aspas. Obviamente,
A cultura que está sem aspas é num sentido. E a cultura que está entre aspas é num outro sentido. Os instrumentos da cultura se referem à efetivação dos mecanismos, dos diversos mecanismos de controle social da moral cristã, que foram construídos ao longo do desenvolvimento das civilizações. E a cultura, um argumento contrário à cultura, entre aspas, quer dizer uma outra cultura. Um tipo de cultura diferente. Que tipo é esse de cultura diferente? Né? Nietzsche ele não vai dizer explicitamente o que é isso. A parte crítica da filosofia de Nietzsche, a gente pode colocar assim, a parte onde ele está desconstruindo, a parte onde ele está criticando, que ele está rejeitando, que ele está, enfim, condenando, os alvos de Nietzsche são bastante explícitos. E as razões que levam o filósofo a desenvolver essa sua crítica também são razões bastante evidentes por si só. Todavia, o outro lado da filosofia de Nietzsche, o da proposta positiva, o da proposta construtiva, ele não fica bem determinado. Em nenhum escrito de Nietzsche, a gente pode encontrar uma formulação clara, um tipo de formulação mais bem definida do que seria a própria proposta dele. Dentre os intérpretes de Nietzsche, essa característica lacônica da filosofia de Nietzsche, ela é interpretada de várias formas. Alguns intérpretes de Nietzsche dizem que a obra de Nietzsche ela permanece eternamente inacabada. O Nietzsche ele fez apenas metade do trabalho, a qual ele se propôs a fazer. Ele só fez a crítica genealógica da civilização ocidental, o que seria a crítica genealógica do cristianismo e de toda a tradição que na nossa civilização, no entendimento de Nietzsche, é uma herança do cristianismo. E aí a hora que o Nietzsche vai propor, vai falar, bom, agora o que eu tenho para propor em lugar disso, em lugar desses valores que foram abandonados, em lugar desta velha moral, em lugar desta civilização de rebanho, ele não propõe nada. Alguns atribuem isso à loucura de Nietzsche, outros atribuem isso a uma certa, talvez uma certa fraqueza de reflexão de Nietzsche, né? É muito mais fácil a gente jogar pedra do que a gente construir uma coisa mais positiva, tá? As interpretações variam. Todavia, existem outros intérpretes que argumentam, são intérpretes que veem a filosofia de Nietzsche, que buscam encarar toda a obra filosófica de Nietzsche a partir de um ponto de vista agonístico. Eu me filio a essa segunda vertente de interpretação. Bom, como que esse caráter lacônico da proposta, do aspecto positivo da proposta de Nietzsche, ele pode ser interpretado quando a gente olha para os textos de Nietzsche de um ponto de vista agonístico. Se Nietzsche simplesmente destruísse a verdade, vamos colocar assim, né, da moral cristã, da perspectiva de mundo cristã, e em lugar dessa perspectiva ele propusesse uma nova perspectiva de verdade e de valor, oferecesse, vamos colocar assim, uma nova receita de bolo, né, para um novo destino da civilização, ele estaria simplesmente substituindo uma verdade que se fragmentou por uma outra verdade, que agora é a proposta do próprio Nietzsche, a verdade do Nietzsche, por assim dizer. Eu acredito que existem elementos na obra de Nietzsche que nos induzem a uma interpretação desse tipo, que ele não queria se tornar um novo doutrinador, que ele não queria ele não queria que os seus textos fossem elevados ou fossem transformados numa nova tábua de valores, né? Como se Nietzsche se tornasse um novo ídolo. Há duas passagens específicas a esse respeito. Uma delas é o primeiro aforismo do capítulo Por que sou um destino, do livro Et Homo. Existe um artigo muito interessante
no qual o professor Werner Stegmaier, é um professor da Alemanha, que durante muitos anos ele foi o organizador dos Nietzsche-Studien. Tá? Os Nietzsche-Studien é o periódico internacional de maior destaque na pesquisa de Nietzsche no mundo todo. Esse periódico, né, é uma revista científica, ela foi criada por um dos tradutores da obra de Nietzsche em 1972, um professor italiano chamado Massimo Montinari. E desde então ele vem se constituindo como a revista científica mais importante sobre as pesquisas de Nietzsche, com grande destaque no mundo todo. Tem outras revistas, obviamente, especializadas na obra de Nietzsche, mas essa é a mais destacada. Esse professor Werner Stegmaier, que foi o organizador durante muitos anos do Nietzsche-Studien, ele redigiu um artigo no qual ele faz uma interpretação desse primeiro parágrafo do Et Homo. E há uma palavra, uma expressão específica, né, quando ele vai dizer que quando ele tem um medo terrível de que os seus leitores venham a transformar o próprio Nietzsche num santo. E ele conclui: eu preferiria antes ser um bufão do que ser um santo. Essa frase de Nietzsche, aparentemente inócua, né, ela guarda em si um sentido muito interessante. Porque se Nietzsche ele não quer ser transformado num santo, ele não quer que os seus escritos sejam levados a sério, eles assumam o mesmo peso das verdades ou de todos aqueles outros discursos, sejam discursos filosóficos, sejam discursos religiosos, aos quais ele vem criticando, aos quais ele se contrapôs ao longo da sua obra filosófica. Além disso, no final do primeiro livro de Zaratustra, há uma passagem em que o próprio Zaratustra, que é a personagem colocada por Nietzsche para dizer justamente aquilo que o Nietzsche está querendo passar para as pessoas, né, o porta-voz do próprio Nietzsche, onde o Zaratustra ele adquire vários seguidores, várias pessoas começam a seguir Zaratustra no final do primeiro livro. E chega num determinado momento que o Zaratustra ele fala para os seus seguidores: olha, sumam daqui, parem de me seguir. Eu não quero que vocês me sigam. Eu não quero seguidores. Eu não quero me transformar num novo profeta e tudo mais. Eu quero que cada um de vocês se perca e se encontre. Em outras palavras, né, é uma passagem que a gente pode interpretar de várias maneiras, mas dentro dessa perspectiva agonística, de uma leitura agonística dos textos de Nietzsche, a gente pode interpretar esse trecho como sendo uma indicação daquilo que o próprio Nietzsche espera que os seus leitores, do tipo de relação que o próprio Nietzsche espera que os seus leitores tenham com os seus próprios textos. E se o Nietzsche ele espera que os seus leitores, com relação aos seus próprios textos, não tenham uma relação de veneração, de obediência, de colocar o Nietzsche, eleger o Nietzsche como o novo cânone da verdade, como um novo profeta do século XX, né? E passem a seguir os seus escritos, então, evidentemente, é preciso não veicular verdades prontas, não entregar de bandeja para os seus leitores aquilo que o Nietzsche espera que eles próprios façam. Porque, em última instância, no entendimento de Nietzsche, a tarefa filosófica, aquilo que o próprio Nietzsche espera que os seus bons leitores possam fazer, é refletirem por si sós, é pensarem por si mesmos. Ele não quer um rebanho de fiéis seguidores que o obedeçam. E para que isso aconteça, obviamente, o próprio Nietzsche ele não pode, de forma alguma, encarar ou dar a entender que os seus escritos filosóficos mereceriam a mesma seriedade ou a mesma consideração da forma como foi dada essa mesma consideração das velhas verdades do passado.
E é por isso, portanto, que eu acredito que a gente pode entender que o fato de Nietzsche não entregar de bandeja o aspecto positivo das suas proposições filosóficas para os seus leitores, isto é uma estratégia filosófica. Isso é, portanto, proposital. Completando aqui o último aspecto que eu queria mencionar, ainda do parágrafo 11. Né? O Nietzsche ele vai falar da cultura atual, ele vai falar de uma outra cultura. Né? Que cultura seria essa? É uma cultura que ainda não está pronta. E, na continuação do finalzinho do parágrafo 11, tem uma frase muito interessante, onde Nietzsche vai dizer: que constitui hoje a nossa aversão ao homem? Ele está se referindo, está se perguntando aqui ao tipo de ser humano que é produzido por essa cultura, por essa moral de rebanho. Pois nós sofremos do homem, não há dúvida. E ele responde: não é o temor, mas sim que não tenhamos mais o que temer no homem. Que o verme homem ocupe o primeiro plano e se multiplique. Que o homem manso, o incuravelmente medíocre e insosso, já tenha aprendido a se perceber como apogeu e meta, e que tenha mesmo um certo direito a se sentir, na medida em que se perceba a distância do sem número de malogrados, doentios, exaustos, consumidos, de que hoje a Europa começa a feder. Essa sentença de Nietzsche, né, que ele lamenta o fato de que não tem mais nada para se temer no ser humano. Essa é uma sentença que permite um duplo significado. Para aqueles intérpretes que aproximam Nietzsche do nazismo, ou para aqueles intérpretes que entendem que Nietzsche seria defensor, não seria diretamente um nazista, mas Nietzsche estaria situado na direita do espectro político, né? Seria o defensor de uma aristocracia tirânica, uma aristocracia violenta, em moldes maquiavelistas. As passagens desse tipo, elas podem ser interpretadas do tipo: então Nietzsche é um apologista da violência explícita, da violência direta. Nietzsche é um apologista de que um governo bom, um regime político bom, uma cultura boa seria uma cultura que faz apologia da violência. Todavia, é uma passagem que pode ser interpretada de uma outra forma também. Né? O que há de se temer no homem? Não entendendo esse temor como uma violência, nos moldes de uma violência militar ou de uma cultura da violência, mas o temor no sentido da subversão, no sentido de oposição àqueles diferentes mecanismos da cultura que seriam mecanismos de castração do ser humano, mecanismos de domesticação. Né? E aí, nesse sentido, a gente pode ter uma ideia do que se trata aquela cultura, entre aspas, que ele tinha falado na frase anterior, que eu disse, né? Que cultura é essa que o Nietzsche não coloca explicitamente? Seria um tipo de cultura da subversão, seria um tipo de cultura de uma oposição frontal diante de toda essa herança mediocrizante, né? Que Nietzsche entende como uma herança que limita as potencialidades do ser humano, e que justamente nesta subversão, neste distanciamento, nessa oposição, abre-se espaço para novas possibilidades do ser humano. Abre-se espaço, enfim, para o surgimento de novos valores. Tá? É uma reflexão que encontra um respaldo, se a gente for pensar, ela encontra um respaldo no discurso das três metamorfoses, ou no discurso das três transformações do Zaratustra, aonde a gente pode entender, né, essa passagem de várias maneiras, aonde existe a figura do camelo, que é uma metáfora para o indivíduo que ele está sobrecarregado por uma herança, por uma tradição que está impondo ali um grande peso sobre ele próprio, e que ele passa a vida arrastando esse peso muito grande, um animal de carga. Não é à toa
que esses animais de carga, eles vivem em rebanhos, né? Nietzsche está a todo momento fazendo essa metáfora. No segundo momento, há o leão, há a transformação do leão. O leão é a força da agressividade. É essa força justamente da subversão, da destruição de toda essa estrutura moral, de toda essa estrutura desses mecanismos de cultura que inibem as potencialidades do ser humano. Todavia, a filosofia de Nietzsche não se detém na agressividade do leão, na pulsão de destruir. Pelo contrário, há um terceiro momento, que é o momento da criança. Esse discurso das três metamorfoses, das três transformações, ele é, depois do prólogo do Zaratustra, ele é logo o primeiro discurso. Para aqueles que não conhecem, é um texto bastante famoso do Nietzsche, que eu deixo aqui como recomendação de leitura para todos aqueles que estiverem interessados. O que é o momento da criança? O momento da criança é o momento da leveza, da brincadeira, né? Do bufão, né? Fazendo a referência do bufão com a passagem do et homo, ou seja, do descompromisso. Em se tratando de crítica da moral, em se tratando de crítica de valores, né? Nietzsche está falando principalmente de valores aqui, e de verdades, a gente pode entender essa ideia da criança, do descompromisso, do jogo, da brincadeira, do bufão, né? O que é o bufão? É o palhaço, né? Aquele de quem a gente dá a risada. A gente pode entender tudo isso como metáforas para um tipo de perspectiva agonística. Em outras palavras, o objetivo de Nietzsche, dentro da sua obra filosófica, um dos objetivos de Nietzsche na sua obra filosófica é estimular os seus leitores, aqueles que estejam dispostos a acompanhar, né, o seu percurso reflexivo, a encararem os valores morais, as tradições religiosas, a herança de tudo aquilo que o cristianismo nos legou, sob um viés agonístico, sob o viés de apenas mais uma perspectiva moral, ao lado da qual, antes da qual, depois da qual, muitas outras perspectivas são possíveis. Quando a gente passa a encarar as coisas dessa maneira, a gente está pensando agonisticamente. A gente se coloca numa abertura perante o diferente. Porque da mesma maneira como Nietzsche está propondo esta perspectiva, outras perspectivas em pé de igualdade podem existir. Bom, a gente vai voltar a tocar nesse assunto quando a gente chegar lá no parágrafo 14. E aqui um último ponto, né, para mencionar aqui, por que eu acredito que quando Nietzsche está falando que o que ele lamenta é o fato de que não há mais nada que se temer no homem, ele não está se referindo a uma cultura da violência ou uma cultura do militarismo, né? Existem inúmeras passagens espalhadas em todos os textos de Nietzsche, desde o primeiro período, né, lá de Humano Demasiado Humano, até chegar no finalzinho, lá no Anticristo, nos escritos de 88, no Anticristo, no Crepúsculo dos Ídolos. Toda a obra de Nietzsche ela é perpassada por uma crítica muito clara contra o tipo de cultura militarista, o tipo de cultura racista do Império Alemão de 1871. Nietzsche ele não poupa críticas a Bismarck, né, que foi o chanceler responsável pela unificação da Alemanha. Ele não poupa críticas à dinastia Hohenzollern, que é a dinastia dos imperadores, né, da época do Império Alemão. Se Nietzsche, de fato, seria defensor de um regime político violento, o natural seria esperar que ele elogiasse o governo do Império Alemão. Mas isso nunca aconteceu. No parágrafo 12, Nietzsche ele continua falando sobre o desânimo com relação a esse homem moderno, né? Esse animal amansado. E ele vai falar do ar ruim, ele vai falar, né, dessa coisa
negativa e decadente, que é a situação do ser humano submetido e influenciado por esses mecanismos da cultura. E aí ele vai dizer, né, que o que acontece hoje em dia, em última instância, é uma mediocrização do ser humano. Essa passagem, o parágrafo, na verdade, no começo o parágrafo 11, mas mais especificamente agora o parágrafo 12, ele permite que a gente estabeleça um diálogo muito interessante com a reflexão de Hobbes sobre a política. Porque no entendimento de Hobbes, o ser humano no estado de natureza, ele é uma criatura violenta, uma criatura que dá livre vazão às suas pulsões, aos seus anseios de domínio e toda espécie de violência. E que, diante dessa situação, né, de guerra de todos contra todos, diante dessa situação de insegurança permanente, alguns indivíduos se uniriam em busca de segurança e formariam as primeiras civilizações. A gente pode falar, né, através de um contrato, na qual todos os indivíduos concordam em delegar o seu poder, concordam em delegar a satisfação plena e irrestrita das suas pulsões destrutivas e a livre manifestação da sua violência em prol da constituição de uma sociedade na qual uns possam passar a confiar nos outros. E mais do que isso, possa-se ter um mínimo de segurança perante os inimigos estrangeiros. Tá? Aqui vale a pena a gente mencionar, né, que para ambos a função da cultura e da civilização, entre aspas, reside justamente nessa domesticação dos instintos mais violentos do ser humano. Todavia, há que se ressaltar as diferenças também entre Nietzsche e Hobbes. Tá? A principal dessas diferenças, me parece que ela reside no conceito de poder. Porque em Nietzsche, o poder ele está muito mais ligado ao desenvolvimento de si próprio, ao domínio de si, à capacidade de autocriação, de ampliação das próprias potencialidades. Enquanto que no caso de Hobbes, o poder, o conceito de poder, ele está muito mais relacionado ao domínio sobre os outros. Ao poder sobre os outros, visando fundamentalmente a organização e a segurança internas e, como eu havia mencionado, a defesa contra os inimigos estrangeiros. Nesse sentido, a despeito do elogio de Nietzsche, né, é importante mencionar aqui, a despeito do elogio de Nietzsche àquelas aristocracias nobres do passado, no parágrafo 11, né, ele vai falar da besta loura, ou mesmo nos outros parágrafos 7, 8 e 9, quando ele vai falar das origens da moral cristã, que começa com a casta dos guerreiros, que são os valorosos e corajosos e tudo mais que a gente já viu, é fundamental compreender aqui que essa figura do além do homem, a figura do filósofo do futuro, né, a gente pode colocar, né, desse sujeito que supostamente viria a efetivar a transvaloração de todos os valores, né, o bom leitor do Nietzsche. Eu estou falando aqui sinônimos, tudo para me referir à mesma coisa. Essas figuras não se identificam com as antigas aristocracias guerreiras. A proposta, se a gente pode colocar assim, a proposta ética de Nietzsche não é um simples retorno ao passado. Como se houvesse uma espécie de um passado glorioso, né? Um passado maravilhoso que valeria a pena ser resgatado. Nesse sentido, tampouco Nietzsche apoia também o princípio político de um Estado forte, de um Estado controlador, de um Estado totalitário. Tá? A gente não encontra na obra de Nietzsche nenhuma defesa política de um Estado controlador, de um Estado totalitário. Pelo contrário, como eu já havia mencionado antes, né, nas suas inúmeras críticas contra o governo do recém-unificado Império Alemão, Nietzsche não se cansa em nenhum momento de afirmar que o fortalecimento do aparato institucional, o fortalecimento de todo esse aparato repressivo e etc., corresponde a um enfraquecimento da cultura e ao enfraquecimento das potencialidades individuais.
Porque Nietzsche vai entender justamente que o tipo de operação que é realizada por esse aparato institucional é uma operação de homogeneização das pessoas. Tá? E aqui também vale fazer uma observação importante com relação às figuras de Napoleão e as figuras do César Borgia. Tá? Em vários textos de Nietzsche, Nietzsche faz um elogio de Napoleão e Nietzsche também faz um elogio de César Borgia, que são figuras ícones, né? A gente pode falar assim de um domínio, de uma aristocracia absolutista, né? As grandes figuras do Império, etc. Tá? Embora Nietzsche faça elogios a essas figuras, a rejeição dele da Realpolitik, né, do Bismarck, da doutrina política do Império Alemão, é igualmente estridente. Ora, se as coisas são dessa forma, né, e se eu, portanto, não compartilho da ideia de que Nietzsche defenderia um modelo político de uma aristocracia violenta em moldes maquiavélicos, como explicar os elogios de Nietzsche a Napoleão e a César Borgia? Tá? A despeito de César Borgia, de Napoleão e de Bismarck compartilharem entre si uma grande ambição pelo poder, isso obviamente é inegável, né? É imprescindível destacar uma diferença significativa existente entre eles. Se, por um lado, os dois primeiros, César Borgia e Napoleão, representaram para Nietzsche o surgimento de figuras destacadas na história do Ocidente, sendo que esse surgimento se deu justamente por uma oposição à cultura, ao zeitgeist político e moral das suas respectivas épocas, né? E aqui, Napoleão como uma contraposição aos ideais da Revolução Francesa. E, de outra ponta, né, o César Borgia como um ícone do Renascimento, sendo que o Renascimento, por sua vez, representou uma oposição frontal à cultura da Idade Média, né, à moral da Idade Média. Por outro lado, a ambição de superioridade do chanceler, do imperador alemães, né, agora da segunda metade do século XIX, não se contrapunha culturalmente a nada no entendimento de Nietzsche. Pelo contrário, não passa apenas um sintoma de autoexaltação, né, um sintoma pueril ali de um pensamento racista que buscava exaltar a suposta superioridade da raça alemã e, na esteira disso, todo aquele discurso de violência e de barbárie que redundou na Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, no nazismo. Ora, nesse sentido, Napoleão e César Borgia, eles são valorizados, eu entendo que eles são valorizados por Nietzsche muito mais como representantes de uma determinada oposição cultural. Essa oposição, como já foi dita, é uma etapa necessária nesse processo maior de transvaloração de todos os valores e de superação do legado da moral cristã. Eu acredito que, portanto, a valorização de Napoleão e de César Borgia, da parte de Nietzsche, ela precisa muito mais pelo significado cultural de contraposição a um determinado tipo de dogmatismo, a um determinado tipo de perspectiva de rebanho, do que propriamente dita pelas suas ambições de poder absolutista, de poder imperial e tudo mais. E aqui, uma última observação ainda sobre esse aspecto político, né, do domínio sobre os outros. Embora esse domínio sobre os outros ele tenha sido praticado pelas aristocracias guerreiras, tanto pelas aristocracias guerreiras como pelas aristocracias sacerdotais, vale ressaltar que há uma diferença entre o tipo de controle exercido quando, de um lado, o elemento sobre o qual esse domínio se apoia é a força e a honra, e de outro lado, quando o elemento central sobre o qual esse domínio se apoia é a cultura ou a moral. Por que isso? O primeiro tipo de domínio, o domínio que é exercido pela força ou pela honra, que é o tipo de domínio exercido pelas aristocracias guerreiras, pelas classes sacerdotais, ele não se interessa pelas crenças dos dominados.
e nem pelo seu modo de vida, né? Como Nietzsche menciona lá anteriormente, ainda nessa primeira dissertação, né, o tipo de sentimento que essas aristocracias guerreiras dispensam para as populações que são dominadas, né, os camponeses, os pastores, etc., né, é um sentimento de desprezo, né? Olha, o modo de vida como esses camponeses vão viver não me interessa. A religião deles não me interessa. O que interessa é que eles reconheçam a minha superioridade como um guerreiro, como um valoroso cavaleiro, etc., e paguem os impostos. Tá? Se a gente for observar, por exemplo, dentro o regime cultural, a forma como os antigos romanos encaravam a dominação das populações subjugadas do ponto de vista cultural, era, entre aspas, extremamente tolerante. Tá? As populações dominadas das diferentes províncias podiam ter a religião que quisessem. Os egípcios continuavam lá com seus cultos religiosos dos seus deuses tradicionais da mitologia egípcia, os gregos tinham a mitologia grega, os hebreus na Palestina tinham a crença em Javé, o Deus único, e os romanos não estavam nem aí. O que importa é o seguinte, você vai pagar o seu imposto, tá? E quando você vai respeitar as leis romanas e você vai respeitar a superioridade dos cidadãos romanos sobre todos os outros povos. O resto não me interessa. Ora, já do ponto de vista do outro tipo de dominação, né? Aí e aqui um outro aspecto importante, né? Quando o domínio ele se dá por intermédio da força e da honra, né? Não existe temor diante do enfrentamento de eventuais resistências. Outras resistências podem surgir, e isso é até um estímulo para que essas aristocracias guerreiras possam ir lá e reforçar sua superioridade, esmagando essas rebeliões. De outro lado, no outro princípio de domínio de poder, que já é o poder exercido pelas classes sacerdotais, há uma busca pelo controle, pelo controle, se possível, de todos os aspectos da vida íntima. Inibe, portanto, o surgimento do novo. Teme, portanto, as resistências. Tá? Dentro do domínio do Império Romano, mesmo por ocasião do declínio do Império Romano, que é o período conhecido como as invasões bárbaras, né, onde diferentes tribos ali, anglo-saxões, os germânicos e etc., os godos, né, estavam invadindo as fronteiras do Império Romano, não houve nenhum tipo de repressão cultural específica contra essas populações, né, no sentido de desvalorizar essas culturas e etc. Né? Na verdade, o que frequentemente aconteceu no início das invasões bárbaras foi que essas populações, essas tribos de germânicos e tudo mais, que vinham, pressionavam a entrada, forçavam a sua entrada nas terras do Império Romano, porque estavam fugindo dos hunos, né, dos conquistadores que vinham ali da região da Ásia. E essas populações germânicas, frequentemente, eles eram admitidas, né, como... eram admitidas pacificamente, porque, estando ali nas fronteiras do Império, eram populações que serviriam para auxiliar na defesa das fronteiras do próprio Império. Todavia, vamos observar o que aconteceu por ocasião do declínio da hegemonia do paradigma político, moral e cultural da Igreja tradicional, ou seja, o final da Idade Média. O final da Idade Média coincide com o quê? Com o surgimento da Inquisição, da perseguição aos diferentes, da destruição de tudo quanto é tipo de discurso que, naquela época, fosse considerado ameaçador, fosse considerado herege, fosse considerado perigoso. Percebam as duas formas diferentes de lidar com os problemas. No antigo Império Romano,
os inimigos eles eram esmagados militarmente. Por ocasião das perseguições da Inquisição e também da caça às bruxas, que foi promovida no âmbito da Igreja Protestante lá nos Estados Unidos, né, no episódio que ficou bastante conhecido como as Bruxas de Salem, né, onde houve lá vários processos inquisitoriais, né? A gente fala processos inquisitoriais, obviamente, não existiu o termo Inquisição geralmente é utilizado para se referir apenas à repressão promovida pela Igreja Católica. Todavia, houve processos de perseguição religiosa promovidos também por parte da Igreja Protestante, nos mesmos moldes, né? Eram julgados como hereges, como bruxas, e eram condenados ali, né, num tribunal improvisado, submetidos, frequentemente mulheres, né? Em sua maioria, as grandes vítimas da Inquisição foram mulheres, submetidas ali a formas de violência absurda, torturas horríveis e tudo mais. Voltando, né, aqui ainda, né, quando Nietzsche está falando ainda sobre essa questão do domínio de si mesmo, né, domínio e tudo mais, quando a gente considera o contexto da Alemanha, principalmente, da segunda metade do século XIX, e mesmo dos outros países da Europa, não vou me referir apenas à Alemanha, mas eu vou me referir aqui também ao puritanismo britânico, por exemplo, né? Havia uma repressão externa muito forte, um esforço gigantesco da parte dos poderes instituídos, da moral vigente, da sociedade, no controle do comportamento das populações. Diante desta pressão, né, que depois, inclusive no caso de Freud, né, foram justamente os casos de histeria causados pela dificuldade das pessoas em lidarem com essas culturas, com essas sociedades extremamente repressivas, extremamente controladoras, que no caso de Freud, ele entendia que isso era um fator que intensificava ainda mais a propensão da histeria. Considerando-se esse contexto cultural da Europa, a gente percebe a força desse apelo que Nietzsche faz, desse apelo ao sujeito subversivo, né? ao sujeito que consegue ter o domínio de si e, portanto, não se submeter de maneira cega, de maneira acrítica, aos ditames da sociedade. No final do parágrafo 12, Nietzsche ele vai falar, né, que tudo o que nós temos hoje, né, é apenas... Ele usa a expressão aqui, né? Hoje, no finalzinho do parágrafo 12, hoje nada vemos que queira tornar-se maior. Pressentimos que tudo desce. Obviamente, ele não está se referindo aqui aos países, né? As ambições de dominação mundial dos países. Ele está se referindo aos indivíduos. Tudo desce, tudo descende, tudo torna-se mais ralo, mais plácido, mais prudente, manso, indiferente, medíocre, chinês, cristão. Essa referência aí ao chinês, né, Nietzsche ele vai usar essa expressão, esse adjetivo chinês em outras passagens, e diz respeito a essa característica de homogeneização da humanidade. Tá? Nesse momento em que a gente está vendo o nascimento ainda, né, um esboço daquilo que viria a ser as primeiras décadas do século XX. Ou a gente pode colocar uma boa parte do século XX, que é o nascimento das massas, a criação da cultura de massa. Se, na segunda metade do século XIX, ainda sem existirem os meios de comunicação em massa, ainda sem existir, né, toda essa ênfase desse tipo de discurso, buscando a efetivação de um controle totalitário sobre grandes populações. Nietzsche já estava fazendo essa crítica, da forma como ele coloca, né? A gente pode imaginar o que Nietzsche iria falar da civilização ocidental às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ou às vésperas da Segunda Guerra Mundial, aonde esse processo de controle e de intensificação da homogeneização da humanidade atingiu níveis nunca antes imaginados, devido ao desenvolvimento tecnológico.